Secretária do Itamaraty diz que declaração do presidente Donald Trump de que os Estados Unidos não precisam do Brasil será analisada. E governadores democratas vão à justiça contra a decisão que tira a cidadania dos filhos de imigrantes que nascem no país. Seca e incêndios destroem plantações e preço do café brasileiro sobe com reflexos para o mundo inteiro. Polícia Federal investiga a denúncia de que candidatos nas últimas eleições compravam votos em troca de um lugar na fila para atendimento médico no SUS. Levantamento apontou que mortes provocadas por policiais aumentaram em 10 estados brasileiros. 2 dias depois do cessar-fogo na faixa de Gaza, Israel lança um ataque contra a Cisjordânia. Dobrou o número de turistas argentinos nas praias de Santa Catarina, graças ao peso valorizado, a curta distância e as belas paisagens. E os brasileiros do Sudeste enfrentam uma onda de calor intensa com a surpresa do frio da água do mar. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O governo brasileiro minimizou a declaração do presidente Donald Trump de que os Estados Unidos não precisam do Brasil e fez uma ameaça. A secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha, disse hoje que a afirmação será avaliada, mas ressaltou que Trump tem o direito de dizer o que pensa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os americanos pretendem manter uma grande relação com o Brasil, mas advertiu que caso o BRICS avance com a proposta de diminuir o papel do dólar nas transações comerciais, os países membros do bloco sofrerão tarifas de 100% sobre seus produtos ao entrarem no mercado norte-americano. Este ano, o Brasil preside o bloco de países emergentes e uma de suas principais prioridades é a utilização de moedas locais nas transações comerciais. Apesar de ressaltar a importância da economia americana para os países latinos, Trump afirmou que espera manter uma boa relação com o bloco. A fala ocorreu durante uma entrevista no Salão Oval da Casa Branca, enquanto o presidente americano assinava diversos decretos. Ao ser questionado sobre quando Trump vai falar com o presidente brasileiro e como ele vê a relação dos dois países, Trump enfatizou que os brasileiros dependem da economia americana e que o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que os americanos do Brasil e da América Latina. Outro anúncio do governo americano é a implementação de tarifas sobre produtos de diversos países, incluindo o Brasil, como parte de um conjunto de medidas destinadas a proteger a economia dos Estados Unidos e priorizar os interesses do país. Além disso, o presidente assinou decretos que intensificam o controle sobre a imigração, adotando uma abordagem mais severa em relação à entrada de imigrantes. Diplomatas do Itamaraty consideram improvável que as deportações em massa prometidas pelo presidente dos Estados Unidos se realizem de imediato. A deportação em massa foi uma das promessas de Trump durante sua campanha eleitoral. No entanto, essa promessa enfrenta alguns obstáculos, além da resistência de setores da sociedade civil e líderes estaduais. Horas antes da posse de Donald Trump em reunião com os ministros, Lula disse que não pretende criar conflito com os Estados Unidos. Além disso, falou que torce pela gestão do americano para que o povo americano melhore e que os dois países mantenham a parceria histórica. Lula também destacou que o Brasil não deseja confrontos com nenhuma nação, incluindo os Estados Unidos, Venezuela, China, Índia e Rússia. Em relação a Cuba e Venezuela, Trump assinou um decreto que recolocou Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo, revertendo uma decisão de seu antecessor, Joe Biden, que havia retirado o país da lista. O presidente americano também anunciou uma postura rígida contra a Venezuela e a interrupção das compras de petróleo venezuelano, uma medida que entra em vigor após um período de flexibilização das sanções no comércio entre os dois países em 2023 e 2024, permitindo a retomada das exportações de petróleo venezuelano para os Estados Unidos. Os procuradores-gerais de 23 estados governados por democratas entraram hoje com ações contra uma decisão tomada ontem pelo presidente Trump.
querem derrubar a medida que tira a cidadania de filhos de imigrantes que nascem nos Estados Unidos. A cidadania por direito de nascença está prevista na 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que afirma que todas as pessoas nascidas no país são cidadãos dos Estados Unidos, embora o presidente americano Donald Trump tenha prometido acabar com a prática. As tentativas enfrentariam obstáculos legais significativos. O presidente Donald Trump declarou que seu governo não trataria mais os filhos nascidos nos Estados Unidos, de pessoas que entraram ilegalmente no país, como cidadãos, sinalizando intenção de ignorar a garantia constitucional de cidadania por nascimento. A cada ano, milhares de mulheres grávidas de outros países entram nos Estados Unidos com visto válido, dão à luz filhos que automaticamente ganham a cidadania americana e depois levam os bebês de volta, para casa ou para um terceiro país. A prática, às vezes chamada de turismo de nascimento, é legal desde que a mãe obtenha seu visto de forma regular e cumpra seus termos. A entidade, ativista American Civil Liberties Union e outros grupos processaram imediatamente o governo por causa da ordem executiva. A maioria dos estudiosos de direito concorda que o presidente Trump não podemos acabar com a cidadania por direito de nascença com uma ordem executiva. Isso poderia levar a uma longa batalha judicial que acabaria na Suprema Corte dos Estados Unidos. De acordo com um estudo, cerca de 250 mil bebês nasceram de pais imigrantes não autorizados nos Estados Unidos em 2016. Em 2022, o último ano em que os dados estão disponíveis, há 1.200.000 cidadãos americanos nascidos de pais imigrantes não autorizados. Mais de 30 países praticam o jus soli automático, que é uma expressão latina que significa direito de solo e indica um princípio pelo qual uma nacionalidade podemos ser atribuída a um indivíduo de acordo com seu lugar de nascimento sem restrições. Em uma entrevista para a rede Sustentabilidade NBC, Trump disse que achava que os filhos de imigrantes não autorizados deveriam ser deportados, junto com seus pais mesmo que tivessem nascido no país. E ainda afirmou: "Não quero separar famílias. A única maneira de não separar a família é mantê-los juntos e mandá-los todos de volta." Uma emenda constitucional poderia acabar com a cidadania por direito de nascença, mas isso exigiria uma votação de 2/3 na Câmara dos Representantes, e no Senado, e a aprovação de 3/4 dos estados dos Estados Unidos. A ordem do presidente Donald Trump, que começa a valer em 30 dias, direciona as agências federais a não emitirem documentos de cidadania para tais crianças. Com essa medida, significa que a cidadania não seria estendida a uma criança cujos pais não estão autorizados a estar nos Estados Unidos no momento do nascimento. 1.500 americanos que participaram da invasão do Capitólio em protesto contra a vitória de Joe Biden nas últimas eleições começaram a deixar hoje a prisão. Eles estavam sendo processados, mas Donald Trump perdoou todo mundo. Durante a invasão, que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2021, 4 pessoas morreram e 140 policiais ficaram feridos. Mas 4 anos depois, agora com o poder da caneta, Donald Trump voltou ao Salão Oval e concedeu o perdão presidencial a todas as pessoas que estavam atrás das grades. Entre elas, um personagem que se tornou um símbolo da ultradireita no mundo, Jacob Chansley, mais conhecido como o Viking do Capitólio. Ele que foi condenado a 48 meses e foi preso de forma preventiva. Em 2022, foi solto para cumprir parte da prisão com a condição de ser monitorado. Depois do perdão presidencial, Jacob postou no X, antigo Twitter, agradecendo a Donald Trump pelo perdão, e disse ainda que comprou armas. Os líderes de 2 organizações de extrema-direita também receberam o perdão. A atitude de Trump gerou indignação entre os parlamentares que estiveram em perigo no ataque de 6 de janeiro de 2021. Muitos acusam Trump de passar por cima do judiciário, e o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, disse, abre aspas, Donald Trump está inaugurando uma era de ouro para pessoas que violam a lei e tentam derrubar o governo, fecha aspas.
O presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago, avalia que o governo Trump terá um impacto significativo na Conferência do Clima. Ele foi indicado hoje ao cargo pelo presidente Lula em reunião no Palácio do Planalto. Segundo o diplomata, apesar dos Estados Unidos terem saído do Acordo de Paris, ainda existem outros mecanismos internacionais para discutir o tema, bem como outros países que vão se manter comprometidos com a adaptação climática. De acordo com André Correia, os Estados Unidos são um ator essencial, porque não só é a maior economia e um dos maiores emissores, mas é também um dos países que tem trazido respostas à mudança do clima, com tecnologia. Todos ainda analisando as decisões do presidente Trump, mas não há a menor dúvida que terá um impacto significativo na preparação da COP e na maneira como nós vamos ter que lidar com o fato de que um país tão importante está se desligando desse processo. O presidente da COP destacou que os Estados Unidos continuam como membros da Convenção do Clima das Nações Unidas e que existem estados e cidades dos Estados Unidos que continuam comprometidos com o tema e que podem participar do diálogo internacional. André Correia do Lago foi confirmado nesta terça como o presidente da COP30 e a secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, ocupará o cargo de diretora executiva da convenção. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na segunda-feira a saída do país do Acordo de Paris. A retirada dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, anunciada nesta segunda por Trump, levanta preocupações sobre a capacidade da agência da Organização das Nações Unidas de combater doenças e responder a emergências ao redor do mundo sem seu maior financiador. Os Estados Unidos contribuem com cerca de 18% do financiamento da OMS, que está lutando para arrecadar fundos para emergências de saúde de Gaza e da Ucrânia. O orçamento bienal da agência para 2024 e 2025 foi de 6 bilhões e 800 milhões de dólares. Nesse período, os Estados Unidos financiaram 75% do programa da Organização Mundial da Saúde para HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, além de mais da metade das contribuições para combater a tuberculose, segundo dados da agência. Os Estados Unidos são, de longe, o maior doador de saúde do mundo, tendo doado 15 bilhões e 800 milhões de dólares em 2022, de acordo com o Donor Tracker, uma plataforma que rastreia o financiamento para o desenvolvimento. Trump também é cético em relação às negociações lideradas pela OMS para um acordo pós-Covid visando melhorar a solidariedade global diante de futuras ameaças à saúde. O primeiro dia do governo Trump sinalizou uma relação menos hostil com a China. Após as cerimônias de posse, um dos primeiros atos de Trump foi conceder um adiamento de 75 dias da proibição da rede social chinesa TikTok. Apesar de Donald Trump ter feito ameaças de campanha de impor tarifas comerciais de até 60% à China, ele não mencionou isso em seu discurso de posse. A única referência explícita à China foi no contexto da retomada do controle sobre o Canal do Panamá, onde uma holding de Hong Kong opera nas duas pontas do canal. Após as festividades, um dos primeiros atos de Trump no cargo foi conceder ao aplicativo chinês de compartilhamento de vídeos TikTok um adiamento de 75 dias de uma proibição ordenada por um tribunal americano. Há rumores de que Trump quer visitar a China nos primeiros 100 dias de seu mandato e de um telefonema com o presidente chinês Xi Jinping na sexta-feira. E Pequim enviou o vice-presidente Han Zheng para a cerimônia de posse de Trump. Nesta terça-feira, os presidentes da China e da Rússia realizaram uma videoconferência e elogiaram a crescente cooperação dos dois países, horas depois da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Vladimir Putin classificou Xi Jinping
como um amigo querido e afirmou que os dois países desempenham um papel estabilizador nas relações internacionais. Construímos nossos laços na base da amizade, confiança mútua e apoio para igualdade e benefício mútuo. Estes laços são autossuficientes, não dependem de fatores políticos domésticos ou da situação global atual. As relações China-Rússia, com a eterna gentileza e amizade na sua essência, assim como integração estratégica abrangente, cooperação mutuamente benéfica e vitórias para os dois lados, estão ganhando nova vitalidade. Moscou e Pequim têm estreitado relações comerciais e militares desde o início da guerra na Ucrânia, o que gerou alertas em Washington, que vê ambos como rivais no cenário geopolítico. A China busca se posicionar de maneira neutra no conflito Rússia-Ucrânia, mas permanece próxima de Moscou e nunca condenou as ações do governo de Vladimir Putin, o que levou alguns membros da OTAN a classificarem o país como facilitador do conflito. É o gesto do bilionário Elon Musk durante um comício de apoio a Donald Trump nesta segunda-feira foi interpretado por muitas autoridades europeias como uma saudação nazista. Claro que Musk respondeu à manifestação. O magnata Elon Musk causou polêmica com uma demonstração de gratidão durante a posse de Donald Trump, que alguns críticos compararam a uma saudação nazista. A situação ocorreu na noite de segunda-feira, quando o proprietário da X, SpaceX e Tesla discursava em Washington para apoiadores do 47º presidente dos Estados Unidos. Alguns historiadores disseram que foi claramente uma saudação nazista. Outros descartaram a comparação e afirmaram que o gesto era de um homem socialmente peculiar. Uma das críticas partiu de Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha. Questionado sobre o gesto no Fórum Econômico Mundial, na Suíça, o líder disse que a liberdade de expressão não pode ser usada para apoiar posições de extrema-direita. Musk ironizou a polêmica envolvendo o gesto nesta terça-feira, respondeu à crítica em seu perfil "Que vergonha, o Afschitz". Postou: o magnata Elon Musk apoia abertamente o partido de extrema-direita nas eleições alemãs, previstas para ocorrer em fevereiro, e declarou que Scholz sairá derrotado no pleito. A Anti-Defamation League, uma organização criada para combater o antissemitismo que já criticou Musk no passado, defendeu a pessoa mais rica do mundo desta vez. Em comunicado, a organização destacou que a reação parecia ser Elon Musk fazendo um gesto estranho em um momento de entusiasmo, mas não uma saudação nazista. Musk acrescentou em sua rede social que os seus detratores terão que encontrar truques sujos melhores para criticá-lo. E veja a seguir, Polícia Federal investiga a denúncia de que candidatos nas últimas eleições compravam votos em troca de um lugar na fila para atendimento médico no SUS. E veja também, seca e incêndios destroem plantações e preço do café brasileiro sobe, com reflexos para o mundo inteiro. Começou hoje no Rio de Janeiro e no Distrito Federal uma operação para investigar denúncias de que candidatos das últimas eleições garantiam que pessoas furassem a fila para atendimento médico no Sistema Único de Saúde em troca de votos. A Polícia Federal deflagrou a Operação Saúde Eleitoral com o objetivo de investigar a suposta captação e reserva irregular de vagas no SUS, principalmente no Sistema Nacional de Regulação. A operação está sendo realizada em Brasília e na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a PF, as investigações iniciais indicam que diversas consultas médicas agendadas no sistema foram manipuladas por pessoas que as reservavam para outras de seu interesse em troca de apoio político e votos nas eleições de 2024. Durante a operação, os policiais federais cumpriram 9 mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Brasília e em Queimados, cidade da Baixada Fluminense. A Justiça também determinou o sequestro e bloqueio de bens, valores e ativos que sejam incompatíveis com a renda dos investigados, além do afastamento de alguns envolvidos com o esquema. A investigação teve início depois de uma notícia-crime
que foi encaminhada pela Câmara Municipal de Queimados, que mostrou centenas de agendamentos sendo feitos por meio do Sistema Nacional de Regulação, com o objetivo de captar vagas destinadas aos moradores e mantê-las para alocar outras pessoas em troca de benefícios eleitorais. O sistema é responsável por organizar o acesso aos serviços de saúde, com agendamentos feitos conforme a posição na fila e a disponibilidade de vagas. Se comprovadas as irregularidades, os investigados vão responder pelos crimes de organização criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informação e corrupção eleitoral, com penas que podem chegar a 24 anos de prisão. Tomar café vai ficar cada vez mais caro. Cafeicultores brasileiros enfrentam secas e incêndios, o que eleva o preço do produto. O clima adverso e altas temperaturas têm prejudicado a produção e impactam o mercado mundial. Em uma manhã de setembro de 2024, Moacir Donizete Roseto verificava os cafezais na propriedade de sua família no interior de São Paulo, quando sentiu o cheiro de fumaça. Horas depois, o fogo atingiu suas terras. Foi desesperador, né? Porque a seca que estava, o sol que estava, né? Fazia muito tempo que não chovia. Ficamos 3, 4 dias assim, trabalhando, tentando combater o fogo. O pequeno produtor de 54 anos é um entre centenas que sofreram o pior incêndio florestal registrado em Caconde, município paulista com a maior produção de café. Moradores acreditam que o fogo começou devido à queima descontrolada de lixo, embora a extensão dos danos tenha sido causada por uma situação climática, a seca. Perdeu a desse ano e também vai perder dos próximos, né? Porque aí tem que começar, né? Em Tóquio, Paris ou Londres, tomar café vai ficar cada vez mais caro. E isso se explica por realidades como a de Caconde. O calor e a irregularidade das chuvas castigam as plantações de café do Brasil, o maior produtor e exportador mundial do grão. Com uma produção estimada de 55 milhões de sacas de café em 2024, mais de um terço da produção mundial, a produção brasileira dita o ritmo dos preços internacionais. O valor de uma libra de arábica, a variedade mais consumida, atingiu seu nível mais alto desde 1977, em dezembro, e foi cotada a R$ 23,22 na Bolsa de Valores de Nova York, um aumento de 90% em menos de um ano. Essa mudança climática, hoje ela está interferindo demais na nossa produção. E produtor que não se atentar para isso, dificilmente vai continuar na atividade. Frente ao clima adverso, alguns cafeicultores brasileiros estão testando estratégias alternativas como solução. Em Divinolândia, outro pequeno município cafeeiro de São Paulo, a 25 quilômetros de Caconde, o produtor Sérgio Lange usa uma técnica milenar para combater o calor, plantar seus pés de café à sombra das árvores. É uma planta que veio de origem africana, né? De subbosque, tudo isso. Então aqui, quando ela vê isso aqui, ó, ela encontra aqui o ambiente que ela queria. Eu estou fornecendo a ela o ambiente dela, nada mais. Segundo estudos oficiais, o Brasil viveu em 2024 seu ano mais quente desde o primeiro registro em 1961. Também sofreu um número recorde de incêndios florestais em 14 anos, a maioria deles de origem humana e agravados pela seca. A ciência relaciona ambos os fenômenos, altas temperaturas e seca, ao aquecimento global. O estresse hídrico impacta mais de 1.300.000 hectares de soja em Mato Grosso do Sul. Os dados são do projeto SIGA-MS, realizado pela AproSoja, a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, que monitora o cultivo em todo o estado. A semana começou com uma situação bastante comum no tempo sul-mato-grossense, como a tradicional chuva típica de verão. Essa situação deve perdurar pelos próximos dias, mas que também será marcado por altas temperaturas em algumas regiões. E essas chuvas irregulares no estado derrubaram o percentual de lavouras de soja em boas condições. Isso porque estamos no período mais crítico da safra, que é o do enchimento dos grãos, essencial para a produtividade. O porte dessa planta, você veja bem aqui, ó. Ela teria que estar aqui mais ou menos com 1,20 m de altura, de desenvolvimento, de crescimento. Ela está aqui com o quê? 40 centímetros, certo? A gente já começa a observar o quê?
que as folhas do bacheiro aqui, que a gente chama de baixo, que são as folhas que menos carregam nutriente para o grão, para o filho, para o descendente, como eles são sombreados, são os menos importantes. Então ela começa a tirar nutriente das folhas do bacheiro e transferir para o grão. Então é isso que acontece. Se essa lavoura não tivesse a deficiência hídrica, certamente o cenário seria outro. Por quê? O produtor, quando ele implantou essa cultura aqui, ele colocou uma boa semente, ele usou as melhores tecnologias de espaçamento, adubação e tudo mais. E o que aconteceu? Na hora da planta transformar isso em produção, em grão, não teve combustível, não teve solvente para tirar aquilo do solo e carrear para o grão. Os dados são do projeto SIGA-MS, realizado pela AproSoja, Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, que monitora o cultivo em todo o estado. De acordo com o último relatório, todas as regiões de Mato Grosso do Sul estão em fases importantes do crescimento da soja. As chuvas irregulares já haviam atingido mais de 1 milhão de hectares no estado. As áreas em condição regular subiram de 7% para 17,7%, enquanto as em situação ruim saltaram de 2,6% para 11,4%. O cenário é mais preocupante ainda na região sul, onde as lavouras em boas condições despencaram de 80% em dezembro para 39,8% em janeiro. Se chover de forma igual, a gente tem uma questão um pouco mais amenizada, mas mesmo assim a gente ainda vai ter perdas em decorrência desse estresse hídrico que a planta já sofreu, que a planta ela não tem a capacidade de recuperar mais e produzir. Ela só vai terminar de encher aqueles grãos que foram formados e é só. Além da instabilidade do clima, o setor financeiro para os produtores já há algum tempo não está favorável. Estamos vivendo frustrações de safra já há 4 anos que nós estamos vivendo essas perdas, principalmente na cultura da soja. E isso vem agravando muito a situação financeira da região. Os produtores eles vinham fazendo o tombo no financiamento, usavam a reserva financeira e esse ano está definitivo. Esse ano quem tinha conseguiu plantar, quem não tinha e teve apoio do financiamento ali, está rodando com esse apoio. Então a gente está indo para uma situação muito difícil financeiramente aqui na região de Dourados. A colheita deste ano está prevista para começar na penúltima semana de janeiro, mas alguns agricultores já se adiantaram. No entanto, a maior concentração da colheita está programada para ocorrer entre 14 de fevereiro e 21 de março, abrangendo 86% do total e deve continuar até o dia 18 de abril. O leilão de dólares realizado ontem pelo Banco Central e a falta de notícias sobre tarifas dos Estados Unidos sobre as importações deixou o mercado financeiro morno nesta terça-feira. O dólar registrou ligeira queda e terminou o dia valendo R$ 6,03. E a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,39%, aos 123.338 pontos. E uma nova pesquisa sobre o transporte público reforçou a necessidade de melhoria no sistema. Os ônibus ainda são fundamentais para quem precisa se deslocar para o trabalho. O que continua faltando é melhorar as condições para os passageiros. Um levantamento nacional conduzido pela Ticket e pela plataforma RB, responsável pela gestão de Vale Transporte, revelou que o ônibus é o meio de transporte mais utilizado pelos brasileiros para ir ao trabalho, sendo citado por 35% dos entrevistados. Apesar disso, a infraestrutura precária desse serviço continua sendo um obstáculo significativo para a qualidade de vida da população. O estudo, que ouviu cerca de 4.000 pessoas, também mostrou diferenças entre os gêneros, enquanto ônibus e carros particulares empatam como opções entre os homens, com 32% cada. O ônibus é mais utilizado pelas mulheres, com uma diferença de 11 pontos percentuais sobre o carro. Entretanto, os desafios diários enfrentados por quem depende dos ônibus vão muito além da questão da mobilidade. Superlotação, atrasos frequentes, falta de segurança nos pontos de parada e condições desconfortáveis
mulheres nos veículos são problemas recorrentes. Para as mulheres, o risco de assédio sexual é uma preocupação adicional. A má qualidade do transporte público afeta diretamente áreas essenciais como saúde, educação e cultura. Especialistas destacam que longos tempos de deslocamento aumentam os níveis de estresse, prejudicando a saúde mental e física dos passageiros. Além disso, atrasos e dificuldades para chegar ao trabalho ou à escola comprometem o desempenho e a produtividade, impactando também o aprendizado e as oportunidades de desenvolvimento pessoal. A melhoria do transporte público, particularmente dos ônibus, é apontada por especialistas como fundamental para promover não apenas uma mobilidade mais eficiente, mas também para garantir uma qualidade de vida melhor para a população. E veja a seguir, o levantamento apontou que mortes provocadas por policiais aumentaram em 10 estados brasileiros. E 2 dias depois do cessar-fogo na faixa de Gaza, Israel lança um ataque contra a Cisjordânia. O prefeito de São Paulo respondeu ao Supremo Tribunal Federal que o muro de 40 metros construído na Cracolândia não teve a intenção de isolar moradores de rua. O muro cerca o local onde usuários de crack se concentram no centro da capital. Em resposta à Corte Suprema, o prefeito Ricardo Nunes alegou que a construção do muro não visou segregar, excluir ou restringir o direito de ir e vir das pessoas em situação de rua. Ele assegurou que a medida tem caráter preventivo e protetivo, buscando evitar acidentes, especialmente atropelamentos, considerando o estado de vulnerabilidade de muitos frequentadores da região. O muro, com 40 metros de extensão e 2,5 metros de altura, cerca o local onde usuários de crack se concentram na região da Santa Ifigênia, perto da Estação da Luz. No documento ao STF, a Prefeitura afirmou ainda que a execução de ordem para a destruição do muro teria efeitos e danos irreversíveis e acrescentou que não procede a alegação de confinamento de quem quer que seja e que a obra está em consonância com o princípio da dignidade humana. A cobrança de uma explicação veio depois que os parlamentares do PSOL argumentaram que a construção isola e exclui socialmente as pessoas que vivem na Cracolândia, violando direitos fundamentais da Constituição, ferindo princípios de igualdade, liberdade e acesso a direitos essenciais. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que a Prefeitura da capital paulista pode fiscalizar o serviço de mototáxi da cidade. Mas a decisão do desembargador Eduardo Gouveia é referente apenas ao poder de fiscalização e não ao serviço. Baseada nesta decisão, a 99 Moto reafirmou sua decisão de continuar operando, lembrando que a Prefeitura invadiu um poder exclusivo da União. Desde a implantação do mototáxi no último dia 15, foram apreendidos 143 veículos. O número de mortes de motociclistas na cidade de São Paulo aumentou 20% em um ano. O dado é preocupante, pois elas representam quase a metade de todas as mortes registradas no trânsito da capital paulista. O aumento no número de mortes envolvendo motos é um dos argumentos da Prefeitura para manter a proibição do serviço de mototáxi na cidade. Segundo o Detran, foram mais de 400 vítimas no ano passado, aumento de 20%. O trânsito em São Paulo é intenso e, em algumas áreas, a infraestrutura não é ideal. Muitos acabam adotando comportamentos de risco como pilotar em alta velocidade, mudar rapidamente de faixa e não respeitar os sinais de trânsito, o que contribui para o aumento de acidentes fatais. Além disso, muitas pessoas não seguem as regras e dispensam o uso de equipamentos de proteção, como os capacetes. Como consequência, este crescimento dos casos de acidentes envolvendo motocicletas aumenta ainda mais os atendimentos no Sistema Único de Saúde. Anualmente, o município gasta mais de 30 milhões de reais com cuidados de pacientes vítimas de acidente de moto na cidade. O Departamento Estadual de Trânsito informou em nota que trabalha para aumentar a segurança e conscientização da população por meio da fiscalização e criação de políticas públicas na cidade. O relatório do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostrou um aumento de mortes decorrentes de ações policiais. A pesquisa apresentou que de 2023 a 2024, o número da violência subiu em 10 estados brasileiros.
Desde o início do governo Lula, a segurança pública tem sido um dos principais desafios enfrentados pela gestão, tradicionalmente associada à agenda política da direita. Propostas do executivo enfrentam resistência tanto no Congresso Nacional quanto dentro do próprio governo. As mortes causadas por intervenções policiais aumentaram em ao menos 10 estados. De 2023 a 2024 é o que mostram os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Atualmente, a União debate medidas para aprimorar o trabalho das forças de segurança pública, um tema que tem gerado atritos com alguns governos estaduais. Uma das propostas publicadas é a portaria que regulamenta o uso da força das polícias e estabelece que o uso de algemas e o disparo de arma de fogo devem ocorrer em situações excepcionais. O estado de São Paulo lidera o ranking. Registrou um aumento de pelo menos 48% no número de ocorrências no mesmo período. É a maior entre as unidades da federação até o momento. Em nota, o governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que não compactua com desvios de conduta e que desde o início de 2023, mais de 300 policiais foram demitidos e expulsos e mais de 450 agentes foram presos. Também registraram aumento nos estados de Minas Gerais, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Distrito Federal, Pará, Alagoas, Tocantins e Piauí. Os governos desses estados afirmam que todas as ocorrências de mortes em decorrência de ação policial ou qualquer outro tipo de violência relacionadas são rigorosamente apuradas por meio de inquérito policial e pelas corregedorias das polícias civil e militar. O balanço do Ministério da Justiça revela que houve uma redução de mais de 6% nos assassinatos no Brasil, considerando homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Em 2024, o Brasil registrou 38.075 casos, contra 40.768 homicídios do ano anterior. O Ministério da Justiça apresentou pelo menos 10 propostas de mudanças legislativas em resposta a crises de segurança. No entanto, todas permanecem estagnadas, seja no Congresso ou internamente no Executivo. Um hotel de esqui nas montanhas Bolu, na Turquia, pegou fogo, provocando a morte de 76 pessoas. O incêndio começou em um restaurante do prédio de 12 andares. Eram mais de 200 pessoas alojadas no período de pico de ocupação devido às férias escolares. Os hóspedes pularam das janelas em pânico para tentar se salvar. Muitos morreram no processo e ao menos 50 ficaram feridos. As chamas se espalharam rapidamente devido ao revestimento de madeira do edifício e os caminhões de bombeiros e ambulâncias que cercaram o prédio carbonizado 45 minutos após o chamado. Até o momento, 9 pessoas, incluindo o dono do hotel, foram detidas e as investigações continuam. Após 2 dias do início do cessar-fogo com o Hamas na faixa de Gaza e na sequência da posse de Donald Trump como novo presidente americano, o governo de Israel lançou uma grande operação militar na Cisjordânia ocupada. A ação é centrada em Jenin, foco de grupos de resistência armada ao Estado judeu na região. Para líderes locais, o objetivo de Israel é outro: tornar a vida insustentável para os palestinos e abrir caminho para mais assentamentos judaicos ilegais na Cisjordânia. Segundo as Forças de Defesa de Israel, a operação envolve militares, forças especiais do Serviço de Segurança Interna Shin Bet e policiais de fronteira. De acordo com o exército israelense, a operação antiterrorismo irá durar vários dias. Não é a primeira do tipo. Desde 2022 houve um aumento dessas ações, com diversas mortes relatadas do lado palestino. No ano passado, ficou notório o caso em que soldados jogaram o corpo de um jovem morto do telhado de uma casa em Jenin. O campo de refugiados da cidade, o mais importante e empobrecido dos 19 da Cisjordânia, também serve de base para lideranças de grupos como a Jihad Islâmica. A terminologia em SI é enganosa. Trata-se de um bairro urbanizado, que se mistura a cidade, tendo crescido à volta de tendas de refugiados árabes nos anos 1950. No local moram cerca de 15 mil dos 50 mil habitantes de Jenin, terceira maior cidade da Cisjordânia,
território que é administrado na teoria pela Autoridade Nacional Palestina. O rival Hamas dominava Gaza desde 2007. Mas agora é incerto o que irá acontecer na faixa arrasada pela guerra iniciada depois que os terroristas do grupo atacaram Israel em 7 de outubro de 2023. O contexto agora é diferente. O cessar-fogo de 6 semanas em Gaza, ainda em sua etapa inicial de troca de reféns do Hamas por prisioneiros palestinos, permite ao governo de Benjamin Netanyahu voltar seus olhos com mais atenção à Cisjordânia. É música para os ouvidos da ultradireita que o apoia no parlamento, mas que protesta contra o cessar-fogo por considerar que ele liberta assassinos e bloqueia a possibilidade de ocupar o norte de Gaza com colônias judaicas. A situação explicita a precariedade da Autoridade Nacional Palestina, que os Estados Unidos querem ver reformada para cuidar também da faixa de Gaza. Os palestinos nada podem fazer contra a presença militar israelense, que vai além daquilo que foi permitido pelos acordos de paz dos anos de 1990. E veja a seguir, dobrou o número de turistas argentinos nas praias de Santa Catarina, graças ao peso valorizado, a curta distância e às belas paisagens. E os brasileiros do Sudeste enfrentam uma onda de calor intensa com a surpresa do frio da água do mar. A venda de carros elétricos cresceu 65% na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A tecnologia avançada que os veículos oferecem tem atraído cada vez mais consumidores. Os veículos elétricos estão proporcionando experiências sustentáveis sobre 4 rodas e conquistando ainda mais os consumidores. Além disso, esses automóveis contribuem de forma relevante para a redução da emissão de poluentes no meio ambiente. Foi um ano muito expressivo para a venda de veículos eletrificados no Brasil. Houve um crescimento de 89% nas vendas, representando aí um total superior a 177 mil unidades. Então, um recorde absoluto em vendas. Obviamente, isso reflete a preferência do consumidor pelos veículos eletrificados, pela tecnologia elétrica embarcada no veículo. E aí nós estamos falando de veículos híbridos, estamos falando de veículos híbridos plug-ins e elétricos, né? Todas as tecnologias da eletrificação. Conforme a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, Campo Grande responde por 65% das vendas de carros elétricos na região Centro-Oeste. Quando a gente olha também, claro, os mercados, né? As grandes cidades, como é o caso de Campo Grande, têm experimentado um avanço mais consistente, mais rápido na eletrificação, principalmente para os plug-ins, seja o híbrido plug-in, seja um elétrico, que é mais fácil na cidade você carregar o veículo ou na casa ou no trabalho, enfim, é mais fácil você trabalhar com a tecnologia plug-in nas grandes cidades, como é o caso de Campo Grande. Então esse saldo aí acima de 65% foi muito importante. As vendas dos carros elétricos e híbridos possuem diversos fatores de estratégias e uma delas é a tecnologia avançada que os veículos oferecem. A busca por tecnologia, carros mais modernos, carros econômicos e que não precise abrir mão de conforto, de segurança. E com resultados expressivos no setor de eletromobilidade no Brasil, os consumidores são atraídos pela praticidade e pelos benefícios. Revisões com preço fixo, preços acessíveis, preços que respeitam realmente o consumidor. No caso dos elétricos, são poucas visitas, né? Porque como esses carros têm menos peças móveis, ele não precisa troca de óleo, ele não precisa ter aquela frequência maior na oficina, então o cliente consegue ficar um pouco mais com o carro sem precisar estar trazendo, e isso realmente impacta no bolso, né? Quando você tem o mundo avançando pela eletrificação, é importante que o Brasil domine essa tecnologia. Isso significa conhecimento, mais engenharia, pesquisa, desenvolvimento, universidades trabalhando com novas tecnologias, os nossos centros de pesquisa. Então a indústria brasileira passa também a dominar essa tecnologia. 28 municípios do estado de São Paulo estão em estado de emergência por causa da dengue. Até o meio-dia desta terça-feira, 3 pessoas morreram e quase 20 mil casos foram confirmados. No Brasil inteiro, foram 24 mil casos com 8 mortes. O número aumentou quase 90% em relação ao mesmo período do ano passado.
Na semana que vem, o Ministério da Saúde vai distribuir 6,5 milhões de testes rápidos para diagnosticar a doença em todo o país. E o Ministério da Saúde adquiriu 9,5 milhões de doses da vacina Qdenga contra a dengue, desenvolvida pela farmacêutica Takeda para este ano. Mas a adesão para a segunda dose está abaixo da meta. Mais da metade dos brasileiros ainda não foram imunizados pela segunda vez. Como consequência, especialistas alertam para o risco dos casos aumentarem em relação ao ano passado. A vacina está disponível no SUS para crianças de 10 a 14 anos. A Qdenga deve ser aplicada 2 vezes, com um intervalo de 3 meses entre uma dose e outra. As praias brasileiras estão lotadas de turistas estrangeiros neste verão. Destaque para os argentinos, que são mais vistos em Santa Catarina. O número dobrou em relação ao ano passado. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, 80% do total de turistas são argentinos. Esse aumento foi impulsionado e está relacionado a diversos fatores. O principal é a recuperação econômica do país, que após anos de dificuldades, possibilita que mais argentinos viajem para o exterior, incluindo o Brasil. Além disso, a desvalorização do peso em relação ao real aumentou o poder de compra dos argentinos e tornou o Brasil um destino mais barato. Particularmente as praias de Santa Catarina, por estarem relativamente perto da Argentina e oferecerem uma viagem confortável e rápida. Motivos suficientes para permitir que o gasto médio dos turistas tenha aumentado, segundo o levantamento do FEComércio. Nesta temporada, cada argentino está gastando, em média, R$ 11.500 nas praias catarinenses. E para quem olha para o cenário acolhedor destas águas, percebe que o investimento vale a pena, ainda mais que agora ficou mais fácil para os argentinos. E para quem gosta de um banho no mar, não estão faltando incentivos. Se os argentinos preferem o sul, o sudeste também convida as pessoas para visitar as praias. E que não falta é o calor, mas quem entra na água vai sentir uma sensação diferente: frio. Esse final de semana inaugurou a primeira onda de calor intenso de 2025, que deve se prolongar pelos próximos dias em diferentes regiões do país. O aumento da temperatura na região sudeste do Brasil é uma combinação de 3 fatores: a diminuição da nebulosidade da chuva, a ausência de ventos frios de origem polar e o acréscimo de calor por causa do aquecimento adiabático. Esse aquecimento é um processo natural associado à presença de montanhas. Ele acontece quando a direção dos ventos força a descida do ar montanha abaixo. Nesse trajeto, o ar aquece mais ou menos 1 grau a cada 100 metros. As altas temperaturas fizeram com que multidões fossem às praias. No Rio de Janeiro, os cariocas não deixaram lugar vazio nas areias. E o que chamou a atenção dos banhistas foi a água, considerada congelante. Em praias como Copacabana e Leme, na zona sul da cidade, a temperatura da água chegou a 16,5 graus, quase 10 graus abaixo do considerado agradável e normal nessa região. Segundo especialistas, a água gelada que fica no fundo e não recebe a luz do sol sobe e os ventos acabam levando as correntes para o litoral. O Ministério da Saúde recomenda para esse calor intenso o uso de protetor solar contínuo. Além disso, evitar a exposição direta ao sol, usar roupas leves e diminuir os esforços físicos em horários de maior incidência solar. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.